doutores, doutoras, convidados, nossos amigos que estão todos presentes aqui. Eu sempre inicio com uma frase. E essa frase, a doutora Jo já iniciou com uma frase bem pertinente, né? Que eu gostei bastante. E eu escolhi aqui também uma frase da Djamila Ribeiro, que diz o seguinte: minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Então, essa comemoração do Dia da Mulher Negra é essa mulher que é resistente, que é lutadora, que é batalhadora, é uma briga diária. A gente sabe que a gente tem que se superar muitas vezes, mas nós estamos aí e nós vamos à luta e somos resistentes. E hoje, para homenagear todas as mulheres negras, principalmente as mulheres que estão hoje aqui presentes no nosso evento, que é um evento maravilhoso. Esse evento foi construído com muito carinho pela Comissão da Igualdade Racial da OABDF. Nós convidamos em especial a Di Ribeiro para estar cantando para a gente, para estar nos homenageando e ser homenageada também. Então, eu vou passar essa palavra para a Di Ribeiro, que ela vai nos homenagear nessa noite de hoje. Você não falou quem é a Di Ribeiro. Oi. Boa noite a todos e todas. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Eu não vim aqui para falar hoje, é só para ouvir e cantar. E homenagear essas mulheres guerreiras que nos dignificam tanto, né? Diga. Doutora Denise, eu queria que a Di Ribeiro contasse quem ela é. Que ela já foi até modelo em Salvador. Pode, assim, a gente te dá essa permissão para você contar. Uma mulher guerreira, okay, digamos assim, de muitas lutas. Vai, coloca. Por favor, Di. Tá bom. Eu sou... Meu nome é Edilza Rosa Ribeiro, de Ribeiro, filha de Hélio Ribeiro, Adalgisa Rosa Ribeiro, neta de Erondino Joaquim Ribeiro, um dos fundadores do Afoxé Filhos de Gandhi. Sou neta de uma costureira maravilhosa, sou filha de uma mulher muito guerreira, sou a mais velha de 3 irmãs, todas mulheres pretas, e que tivemos que batalhar muito na vida, e ainda estamos nessa vida, nessa luta. Aos 17 anos eu fui modelo, passei a trabalhar como modelo. Não foi fácil, porque você sabe muito bem que uma menina branca, magrinha, ela é linda. Uma menina preta, magrinha, é exótica. A gente não pode ser bonita, né? Então, a luta começou a partir dos 17 anos, quando eu entendi o que acontecia com a gente fora do meu ambiente. A partir daí, eu comecei a trabalhar como modelo, me firmar como modelo, passei por muita coisa. Acho que todas nós temos histórias muito parecidas, porque a gente sempre, mulheres guerreiras e que conseguem alcançar os seus espaços, mulheres pretas, então, tem que batalhar muito. Então, fui modelo, depois eu virei cantora, porque sendo cantora, eu estava no meu lugar, eu conseguia passar as informações, as histórias, contar a história do meu povo através da música, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, etc., através da música. A música foi a minha salvação, ela me deu caminho, me deu estrada, né? E por isso eu viajei, eu vou para fora do Brasil, levando nossa música, levando essa pele preta para todo lugar, com muito orgulho. Essa é a minha maior herança, a pele que eu recebi da minha família. Então, e toda a ancestralidade que faz parte, a minha história faz parte. Então, eu sou muito grata a tudo, aos meus ancestrais, à minha família, às pessoas que me ajudaram, e por isso eu estou aqui hoje, podendo, no meio dessas mulheres incríveis que são vocês, doutoras incríveis, né, pessoas que nos representam e que nos significam, ressignificam e dignificam. Eu sou muito feliz em saber que existem pessoas como vocês na frente da nossa luta. Eu fico muito feliz e vou cantar um pouquinho, tá, doutora Jo?
Doutora Denise, não foi lhe cortando, porque ela tem uma história maravilhosa. Como sempre, nós, mulheres negras, temos história de luta, às vezes um pouco triste, mas maravilhosa. Então, teria de colocar, né? Desculpe lhe cortar, tá, doutora Denise? Sei que a gente tem pouco tempo, Eu tentei ser bem rápida, né? Vai. Bom, essa música aqui eu acho que fala disso todas nós, né? Ela diz assim: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ah, La 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 la. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Muito obrigada. A querida Denise, a doutora Denise da Costa Eleutério. Muito obrigada, doutora Silvia Souza, doutora Maria Silvia, doutora Neuza Maria, doutora Jo, doutora Jaqueline, doutor Beethoven e todas as pessoas envolvidas nesse evento tão importante para a gente. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigada, Dina. É emocionante. Eu falei para você que eu já estava chorando à toa. E eu nervosa. Maravilhoso. E só tenho a te agradecer mesmo. E se você quiser permanecer com a gente aí nesse evento, está convidadíssimo. Tá ok? Vou ficar aqui no cantinho assistindo, tá? Joia. Um beijo. Obrigada. Grande evento para todos. Axé. Muito obrigada, Di. Voz maravilhosa, linda. Ai, doutora Fernanda, apareceu, linda. Tudo bem, doutora Jo? Di, muito obrigada, essa voz maravilhosa cantando esse tema que é o tema central da nossa palestra hoje. E iniciando o ciclo das palestras, eu queria chamar a doutora Silvia Souza. Ela é advogada, especialista em direitos humanos, diversidade e violência pela Universidade Federal do ABC. Também é coordenadora adjunta do Departamento de Assuntos Antidiscriminatórios do IBCCRIM. Boa noite, doutora. Doutora Silvia Souza. Boa noite. Muito gosto tê-la aqui conosco. A gente programou aqui o ciclo das palestras para 15 minutos cada palestrante. Então, sinta-se à vontade para começar quando você bem quiser. Muito obrigada, doutora Fernanda. Primeiro, eu quero dar boa noite a todas e todos aqui presentes, agradecer à Comissão de Igualdade Racial do Distrito Federal pelo convite, na pessoa da doutora Josefina, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, em alguns eventos, a doutora Denise também, as minhas colegas de mesa, a doutora Maria Silvia, a doutora
Neuza Maria, muito obrigada pelo convite e pela honra de estar nesse evento, comemorando o dia 25 de julho, que é um dia tão especial e tão importante para nós, né? Bom, dentro do tema que foi proposto, né, a pandemia e a visibilidade do abismo social que vive a mulher negra, sendo um tema tão importante, nesse mês tão importante, eu decidi dar um destaque a uma profissão que geralmente ela não aparece como protagonista, pelo contrário, mas também foi uma das profissões que mais foi afetada no período da pandemia. Essa também é a profissão que mais insere mulheres negras no mercado de trabalho, né? E eu estou falando da trabalhadora doméstica, da empregada doméstica. Eu sou filha de uma trabalhadora doméstica, minha mãe há muitos anos trabalha em casa de família, e se a gente for acompanhar, a gente acompanhando as emergências que surgiram, né, na pandemia, nesse período tão drástico, tão violento que nós estamos vivendo, a gente sabe que a população negra foi e é e será a população mais afetada nessa pandemia, e não só nessa pandemia, mas como toda e qualquer crise que acontecer, que vier mais à frente, justamente pelo racismo estrutural, racismo institucional que nós vivemos no Brasil, né? Estando na posição de vulnerabilidade social, diante de tantas questões raciais não resolvidas ainda no Brasil, a gente sempre vai ser o grupo mais prejudicado quando a gente atravessar uma crise ou uma pandemia, né? E com as trabalhadoras domésticas, não foi diferente, né? No Brasil, atualmente, nós temos 6.356.000 pessoas que trabalham em serviços domésticos. E eu me refiro como trabalhadoras, porque desse número, 97%, então a grande maioria são mulheres. E desses 97%, 65% são mulheres negras. Ou seja, o serviço doméstico, a faxina, ainda é a forma que mais insere mulheres negras no mercado de trabalho. O fato de nós termos hoje aqui mulheres negras advogadas torna-nos exceção à regra da mulher negra brasileira, né, no mercado de trabalho hoje. O trabalho doméstico também é o trabalho que tem a menor renda no mercado. Qual que é o salário que uma faxineira recebe? Ou qual que é o salário que uma trabalhadora doméstica recebe? É aquele que ela tem coragem de pedir ou que ela acaba aceitando receber justamente por medo do desemprego, medo de perder o trabalho. Durante essa pandemia, né, 39% das trabalhadoras domésticas não foram dispensadas dos seus trabalhos, né? E a gente sabe qual é a situação. E é interessante também analisar, né, o que aconteceu durante a pandemia. Aqueles que... Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que o número daqueles aspiradores que você trabalha em pé, né, os aspiradores vertical, subiu 80%. Isso por quê? Porque as pessoas que dispensaram as trabalhadoras domésticas e ficaram em casa fazendo as suas faxinas, viram quanto é ruim você usar um aspirador que você tem que curvar o corpo. Então, quando a pessoa tem acesso, tem contato com esse serviço, é que consegue perceber as dificuldades. Enquanto é uma mulher, outra pessoa que vem fazer o serviço em casa, geralmente uma mulher negra, isso pouco importa, né? Não é visto, não é olhado. Em termos de representação no Congresso Nacional, infelizmente, a representação é baixíssima. Hoje a gente só tem uma deputada federal que defende a categoria, é da categoria, que é a deputada Benedita da Silva, mas o trabalho doméstico ele continua sendo um dos trabalhos mais explorados, né? Em 2015, houve a promulgação da PEC das domésticas, que se transformou em lei complementar. O número de trabalhadoras domésticas com registro em carteira subiu para 37% depois dessa promulgação, mas depois da reforma trabalhista de 2017, esse número caiu para 28,7%, porque nós tivemos uma vulnerabilização dos direitos trabalhistas e, consequentemente, essa foi a categoria que mais foi atingida, né? Durante a pandemia também, a gente observou, né, e tem uma pesquisa da CUFA, junto com o Instituto Locomotiva, que revela que a população negra foi a população que mais solicitou o auxílio emergencial, mas foi a população que menos recebeu. Em dados estatísticos comparativos com a população não negra, a população negra foi a que mais solicitou, mas foi a que também
a que menos recebeu, né? E a gente sabe que a maior parte das casas das famílias, né, que tem apenas um chefe de família, a maior parte dessas famílias são chefiadas por mulheres negras, né? Que muitas vezes sustentam os filhos, sustentam os netos, e você tem sempre lugar para mais um nesses lares, né? São mulheres que não conseguem muitas vezes aposentar porque fazem a faxina que não tem um vínculo, muitas vezes sem vínculo empregatício, e estão cada vez mais vulneráveis. É importante também a gente lembrar que houve estados, né, como Pernambuco, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, que incluiu a atividade doméstica como atividade essencial, como uma das atividades equiparadas às atividades dos profissionais da saúde, como as atividades que não poderiam deixar de ser feitas. E isso demonstra, isso fala do nosso histórico escravocrata, do nosso histórico da relação, né, sinhá-mucama, que ainda é tão presente na sociedade brasileira. Isso é importante também que a gente fale e destaque como é que essas relações do trabalho doméstico se dá dentro do ambiente doméstico, onde a gente não tem a fiscalização do trabalho, onde o MPT não vai, o Ministério Público não vai entrar na casa para fiscalizar a relação doméstica, onde acontece os maiores números, né? A gente encontra assim, histórias terríveis de trabalhadoras domésticas que ainda vivem em condições análogas à escravidão. Né? Conheço histórias de mulheres que não podiam nem utilizar o banheiro da casa ou comer com os mesmos talheres que os seus patrões utilizavam. Desses estados que eu mencionei, o estado do Pará e Pernambuco voltou atrás, né, dessa decisão de incluir, de inserir a atividade doméstica como atividade essencial, mas só depois de ação movida pelo Ministério Público daqueles estados. E 39% das diaristas não foram dispensadas dos seus trabalhos, né? Ou seja, continuaram trabalhando e não podem dizer não, são as que estão mais sujeitas, junto com a categoria de profissionais da saúde, entregadores de aplicativos, a categoria das domésticas também é a categoria que está mais sujeita à contaminação pela Covid-19. Esses dados que eu estou falando, né, da realidade da trabalhadora doméstica, somando ao contexto de pandemia, ele só tende a se agravar, né? A gente está atravessando agora um momento de flexibilização em muitos estados. Hoje eu moro no estado, eu sou do estado de São Paulo, mas hoje eu moro no Distrito Federal, e a gente está, né, evoluindo aqui, né, lá no Distrito Federal para a flexibilização. Tem um decreto que está já em vigência e a flexibilização está acontecendo escalonadamente, mas a gente sabe que os números de mortes eles vêm subindo, vêm triplicando cada dia, né? Ontem, por exemplo, mais de 1.000 pessoas morreram por Covid-19 no Brasil. Nós, enquanto sociedade civil, já solicitamos ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde, que os dados de mortes, né, e de pessoas contaminadas pela Covid-19 sejam publicados com recorte de gênero e de raça também, e de território, porque aí a gente vai conseguir mapear a realidade, embora a gente já saiba que a população negra ela está aí, pelo menos no estado de São Paulo, ela tem 3 vezes mais chances de ser contaminada pelo vírus da Covid-19. E as mulheres negras, que é 27% da população desse país, que são as grandes trabalhadoras domésticas que saem dia a dia para enfrentar ônibus, metrô, trem, que é o local, pelo menos no estado de São Paulo, no transporte público, a chance de 2 a cada 3 pessoas serem contaminadas com a Covid-19 no estado de São Paulo, são essas mulheres que atravessam essas dificuldades diárias, que atravessam esse contexto terrível e que são esquecidas e invisibilizadas pelo poder público, principalmente nesse governo atual, nesse contexto que nós estamos atravessando. Nós, por outro lado, né, nós mulheres advogadas também temos enfrentado outras dificuldades que são inerentes à nossa profissão e que tendem a se agravar mais em decorrência da nossa cor, né, de sermos mulheres negras ocupando espaços de poder e espaços de fala, né, de termos também a nossa fala e o nosso protagonismo muitas vezes invisibilizado ou apagado. E aí é que a nossa luta, né, ela se estende cada vez mais, como a doutora Josefina falou inicialmente, né? A gente não se permite
não nos permitiremos mais, nunca não permitiremos nem que nós, nem que outras mulheres tenham as suas vidas e tenham as suas histórias invisibilizadas pelos homens e mulheres brancas, né? É importante, eu queria citar aqui um livro muito importante que fala muito sobre nós, que é o livro da Vilma Piedade. Na luta feminista, a gente ouve muito falar sobre sororidade, né? Como aquele conceito de irmandade entre mulheres e que compartilham dos mesmos sentimentos e da mesma, enfim, irmandade na luta feminista. E a Vilma Piedade, ela é autora de um livro chamado Dororidade, que fala das dores das mulheres negras, né? E ela questiona que esse conceito de sororidade ele não é capaz de abranger o que se passa conosco, né? E por isso ela cunhou o termo dororidade. Ele não vem para contrapor a sororidade, mas sim para dar conta das dores e dos enfrentamentos que nós temos diariamente, seja na advocacia, seja no balcão do fórum, ou seja também no trabalho e no serviço doméstico. Por isso, hoje, na minha fala, eu fiz questão de abordar, dentro do tema proposto, a realidade da mulher negra que enfrenta os serviços domésticos e que é tão invisibilizada. Cabe a nós darmos, né, visibilidade às dores das nossas mulheres, às nossas dores. E para encerrar, já caminhando aqui para o encerramento, o tempo passa bem rápido, eu gostaria de deixar também um trecho de um poema da Maya Angelou, a poeta, escritora, né, norte-americana, e o nome do poema se chama Eu Me Levanto, mas eu vou recitar apenas um trecho que diz muito sobre nós e sobre como nós enfrentamos esses revés e como a gente enfrenta o racismo mesmo, né? Diz o seguinte: acima de um passado que está enraizado na dor, eu me levanto. Eu sou um oceano negro, vasto e irrequieto, indo e vindo contra as marés. Eu me levanto, deixando para trás o terror e o medo. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. É com essas palavras que eu gostaria de encerrar minha fala, agradecendo mais uma vez a Comissão de Igualdade Racial do Distrito Federal, as companheiras que estão aqui hoje conosco e as minhas colegas de mesa. Muito obrigada. Doutora Silvia, muito obrigada. Maravilhosa a sua explanação, a escolha do tema também muito pertinente. Eu me interessei, né? Gostei, me veio assim, saltou assim aos meus olhos essa questão que você colocou do aumento da compra de aspiradores verticais, né? Me veio assim à cabeça essa falta de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E realmente é difícil, na nossa história, é realmente impensado um branco se colocar no lugar de um negro, né? De uma pessoa negra. Então, e ressaltou também a questão da invisibilidade, né? As mulheres trabalhadoras domésticas invisibilizadas e realmente uma coisa simples, né? Um aspirador vertical. Então, gostei muito da sua explanação, muito obrigada pelo tempo. Ficou faltando aí, pelas minhas contas, uns 2 minutinhos ainda. E, bom, muito obrigada. Deixa os 2 minutinhos de crédito. Eu divido com as colegas que eu aproveitei e fiz uns ainda. comentários também. Obrigada, doutora. Gostaria de chamar agora a doutora Maria Silvia Aparecida de Oliveira. Ela é conselheira seccional da OAB São Paulo e também presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Doutora Maria Silvia, boa noite. Oi, boa noite a todas as pessoas aqui presentes nessa sala, que nos assistem. Eu agradeço o convite da doutora Josefina para participar desta atividade no dia de hoje, né? Agradeço o contato da doutora Denise e a alegria, né? A satisfação de estar com todos vocês e de rever aqui a Silvia Souza, de poder dividir essa mesa com a Neuza Maria, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas eu quero ter o prazer de conhecê-los e conhecê-las todos, né?
assim que essa crise passar, né, eu espero poder ter a felicidade de abraçar todos os meus amigos, os antigos e os novos que a gente está fazendo nessa caminhada aqui através das salas virtuais, né? Eu quero começar a minha fala com um pequeno texto da Sueli Carneiro, que já vai completar 20 anos, e que ela diz que a mulher negra é a síntese de duas opressões, de duas contradições essenciais, a opressão de gênero e a de raça. Isso resulta no tipo mais perverso de confinamento. Se a questão da mulher avança, o racismo vem e barra as negras. Se o racismo é burlado, geralmente quem se beneficia é o homem negro. Portanto, ser mulher negra é experimentar essa condição de asfixia social. Nós estamos vivendo uma crise pandêmica, que é o título, né, dessa nossa live de hoje, e pensar a situação da mulher nessa situação de crise. Eu creio que a Silvia até já facilitou muito a minha fala, né, porque ela já colocou muito bem o que quer dizer isso. É dizer que nós vivemos num eterno confinamento, né? Por conta da estrutura racial e da estrutura machista que nós vivemos no Brasil. Em tempos de crise, não é? E a nossa crise política já começou há alguns anos, né? As mulheres são as primeiras a terem os seus direitos reprimidos. Quando nós entramos nesta crise pandêmica, há 4 meses atrás, lá em março, nós vimos que essa crise escancarou as desigualdades pelas quais passa a população negra no país, mas, principalmente, como aprofundou as dificuldades, o impacto dessas desigualdades na vida das mulheres negras, e a Silvia foi muito feliz em todas as colocações que ela já colocou aqui, né? Então, os números são vários, né? Em cada matéria, em cada notícia que você procura nas redes sociais, no jornal, nós verificamos números diferentes, mas todos eles estarrecedores, né? Então, quando iniciou essa pandemia, que o governo definiu que daria R$600 para cada uma, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade, e que para as mães, né, que não tivessem o amparo de um companheiro e que tivessem filhos, esse valor seria dobrado, seria de R$1.200. Lá naquele momento, havia um cálculo de que teríamos 75 milhões de pessoas cadastradas num cadastro único do governo, não é? Que são pessoas que recebem algum tipo de benefício do governo federal. Tá? Gente, nós estamos falando de quase metade da população brasileira. Tá? Segundo alguns dados aí, que inclusive constavam lá num site oficial, né, de uma agência governamental, desse cadastro, 47 milhões de pessoas estavam cadastradas para o Bolsa Família. Tá? 90% eram mulheres. Não é? E a Silvia já colocou aqui, né? Praticamente todas mulheres negras. A renda mensal das pessoas inscritas no cadastro único é de R$285 por mês. Tá? E aí eu volto a citar Sueli Carneiro, porque não tem como deixar de falar,
não é? Ela tem um texto que se chama Matriarcado da Miséria. Esse texto tem 20 anos, mas ele é de uma atualidade desconcertante, né? Mostra como as mulheres negras brasileiras tiveram a sua experiência histórica marcada pela exclusão. E aí, eu tenho até participado de algumas lives para falar do racismo, né? E do quanto o racismo e do quanto esse governo, né, impactou para o racismo estrutural realmente, né? Mas esse governo não inaugurou nada, tá? Como bem diz aqui os textos da Sueli Carneiro, as mulheres negras vivem numa asfixia social, não é? Desde sempre, tá? Nós estamos aí, nós tivemos quase 400 anos de escravidão, não é? E durante esses 400 anos nós tivemos a completa desumanização dos corpos negros, né? As violências, as barbáries cometidas contra a população negra, mas principalmente contra as mulheres negras, né? Por conta dos estupros, e de tudo que a história nos conta, não é? E nos mostra. Eu não vou entrar agora nesse processo histórico, né, de desumanização da população negra. Nós estamos aí há 132 anos da abolição da escravatura, não é? E nenhum governo, nenhum, foi capaz de tirar a população negra desse estado de miserabilidade que a grande maioria de nós vive, né? Então, eu participei de uma live um dia desses que realmente, e uma das questões, né, da live era a gente ter um Estado democrático, né? E por conta disso, nós temos que pensar num novo modelo político e pensar na retirada, por exemplo, do governo Bolsonaro, do governo, tá? Ótimo. Mas nós já passamos por 7 constituições no país, nós estamos no 38º presidente da República nesse país, e a situação da população negra caminha a passos de melhora da população negra, caminha a passos de tartaruga. E quando a gente consegue um mínimo de avanço nas nossas conquistas, porque são mínimas, a gente tem que reconhecer, são importantes, mas são mínimas, porque não foram capazes de alavancar, não é, a população negra para uma inserção social mais favorável do que a gente vive, tá? Então, nós não estamos falando do governo A ou do governo B, nós estamos falando de um Estado que foi gestado, né, lá em 1889, quando da proclamação da República, nós estamos falando de um Estado antinegro, um Estado que sempre atuou para perpetuar a exclusão da população negra, tá? Do seu processo de desenvolvimento. É disso que a gente está falando, né? E aí, as mulheres negras são as mais afetadas neste processo de exclusão. Então, nós estamos falando aí de um racismo estrutural que determina a desigualdade e a extrema precariedade da vida das mulheres negras, né? E essa precariedade, essa desigualdade, ela aumenta a vulnerabilidade, aumenta a possibilidade de exposição da violência de toda sorte, né? E aí, a Silvia bem já colocou aqui, a situação é dramática para as mulheres negras, né? Para a sua saúde física, para a sua saúde mental, porque, ao fim e ao cabo, são as mulheres negras as responsáveis principais pelas atividades de cuidado, e aí a Silvia falou muito bem aqui das domésticas, não é? A gente sabe que são essas mulheres que estão na frente de trabalho no sistema de saúde, e, claro, nas posições mais subalternas, então muito mais expostas ao contágio pelo coronavírus, porque elas são auxiliares de limpeza nesses hospitais, trabalham nessas empresas terceirizadas dentro desses hospitais,
se o corpo... Só um instante, por favor. Se o corpo, né, se os profissionais de saúde que estão à frente desta atuação de combate ao coronavírus estão o tempo todo trazendo a público essa necessidade de que eles não têm equipamentos de proteção, não é, para trabalhar devidamente no combate ao Covid-19 sem que eles estejam expostos. A gente pode imaginar qual é a situação dessas mulheres, não é, nessas empresas terceirizadas ou nesses trabalhos no sistema de saúde, né, essas terceirizadas. Para além disso, são essas mulheres as responsáveis pelos cuidados com as pessoas que estão se contaminando com Covid-19 nas suas casas. Nós sabemos, né, e os dados aí informam, tem um dado da Escola de Saúde ou do Núcleo de Saúde da PUC do Rio, que dá conta de que os negros têm 62% mais chance, não é, de se contaminarem e de morrerem por Covid-19 do que os brancos, não é? E são essas mulheres que não vão poder deixar de trabalhar, né? A maioria delas na informalidade, em serviços subalternos, como a Silvia já colocou, que serão responsáveis pelo cuidado dessas pessoas contaminadas, né? A gente sabe que no Rio de Janeiro, a primeira pessoa, a mulher que morreu de Covid-19, não é? E que era da periferia, ela contraiu o Covid-19 porque ela estava trabalhando como empregada doméstica e cuidando de uma pessoa que veio da Itália, não é? E que estava contaminada. Então, é dessas situações que nós estamos tratando aqui. E some-se a tudo isso, e eu já vou encerrar para poder passar a palavra para a nossa amiga Neuza, essas mulheres ainda enfrentam as violências do braço armado do Estado. Porque as pessoas, quem pode, né, está em isolamento, né, mas essas pessoas, muitas delas, essas mulheres, têm que sair para trabalhar, não tem como fazer, porque elas têm que prover o sustento da família, e a gente sabe que esses R$600 são insuficientes quando elas recebem, porque a gente, como já disse a Silvia aqui, a maior parte dessa população que se inscreveu para esse auxílio emergencial é a população negra, mas é a que menos está recebendo esse suporte do governo, né? Elas têm que enfrentar também o braço armado do Estado, não é? Olha o que aconteceu no começo de maio com o João Pedro, não é? As incursões das polícias nas periferias, tanto do Rio de Janeiro quanto aqui de São Paulo, né? Agora, a coisa de 15 dias atrás, uma mulher negra, não é? Com o policial com a bota no pescoço dela, aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Então, além de termos que lutar contra essa pandemia, contra essa crise, nós ainda temos que lutar com toda o arbítrio do Estado brasileiro, com o braço armado do Estado contra essa parcela da população, o que dificulta ainda mais, não é, a vida das mulheres negras neste país, porque são muitas dores, como a Silvia disse, né? São muitas dores. Enfrentar uma crise sanitária como esta, quando uma parcela da população, e a gente já sabe, população negra, periférica, que mora em habitações absolutamente precárias, não tem água, que é o elemento mais básico para você se proteger da contaminação, que é lavar as mãos, não tem direito
a saneamento básico, a insegurança alimentar, porque nós voltamos nos últimos 4 anos para a linha da pobreza, da miserabilidade e da fome, não é? Então, é disso, o cenário é absolutamente assustador. É absolutamente assustador. E nós ainda temos algumas projeções, sim, temos algumas projeções, mas a gente sabe que o pós-pandemia será absolutamente, eu tendo a estar muito pessimista, será absolutamente devastador para a vida da população como um todo, porque todos estão perdendo emprego, empresas estão fechando, né? Mas a luz já tem previsão de aumento. Hoje nós já ficamos sabendo do aumento do gás de cozinha, né? Então, assim, o mundo não parou, não é, para o sistema capitalista, para o sistema financeiro, mas ele vai ser uma tragédia para uma boa parcela da população, e nós, da população negra, mulheres negras, principalmente, que vão ter aí que continuar no cuidado dessas pessoas que contraíram Covid-19. A gente sabe que existe aí uma legião de sequelados que ninguém está falando a respeito, pessoas que estão saindo dessa doença com problemas neurológicos, com problemas renais que vão ter que fazer hemodiálise para o resto da vida, não é? Então, os problemas psicológicos e psiquiátricos que esse isolamento, essa incerteza está trazendo para a vida de todas nós e de todos nós, né? Então, eu acho que são coisas que nós vamos precisar pensar e estar muito, muito unidos, porque nós vamos ter muito, muito trabalho pela frente, né? Nós que estamos à frente de organizações sociais, por exemplo, como é o meu caso, que sou presidente do DL10 Instituto da Mulher Negra, dos movimentos, do movimento negro, dos movimentos sociais, como a UNEAFRO, por exemplo, que tem feito campanhas belíssimas, né, para ajudar essa parcela mais vulnerabilizada da população nesses tempos de pandemia, com cestas básicas, com kits de higiene e tudo mais. A nossa luta, o nosso trabalho não vai terminar aqui, ainda que passe, não é, essa crise pandêmica. Nós teremos ainda muito, muito, muito a atuar em prol dessa população mais carente nos próximos anos. Eu acho que é isso que eu tinha que colocar para vocês e fico aberto para perguntas. Muito obrigada. Doutora Maria Silvia, muito obrigada pela sua explanação, realmente bem alinhada, né, com o que a doutora Silvia havia falado também, né, e me saltou aos olhos a sua fala do racismo estrutural, né, revelando e acirrando ainda mais a vulnerabilidade da mulher negra e infligindo, né, na sua saúde mental, na física, e aumentando ainda mais esse contexto de luta que a gente vive, né, e essa vulnerabilidade ainda levando para o pós-pandemia. Daí é interessante também a sua fala ao final, né, da gente realmente ter esses espaços para a gente falar sobre essa questão e se unir para a gente conseguir levar a luta adiante no pós-pandemia, que vai ser realmente, como você falou, uma coisa bem pior, né? A gente não consegue imaginar agora, mas a gente realmente projeta que será bem pior do que a gente já está vivendo agora, né? Muito obrigada, doutora Maria Silvia. Eu gostaria agora de chamar a doutora Neuza para a nossa próxima palestrante. A doutora Neuza, ela é consultora da Comissão de Igualdade Racial da UABDF e psicóloga, neuropsicóloga, especialista em saúde mental, escritora, fundadora do projeto Renascer e participante do projeto Eu Me Projeto. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite.
É uma honra poder participar dessa mesa com vocês. E agora fica até mais fácil falar porque as falas das doutoras, elas estão inseridas nesse contexto de desigualdade social. Porque há uma letalidade social que coloca a população negra no grupo de risco. Eu fazendo meus trabalhos na comunidade, eu sou uma psicóloga, mulher negra e periférica. Então, eu fazendo esse trabalho na pandemia, eu vejo como a população negra, ela não está incluída, a sociedade pensa que ela está incluída, mas é uma inclusão perversa que destitui dessa população todos os seus direitos. E não tem como falar de saúde na pandemia sem falar do contexto. A população tem que ficar em casa, mas a população negra vai ficar em casa, mas como é essa casa? Essa casa tem saneamento básico? Essa casa tem água encanada? O chefe de família dessa casa, ele geralmente trabalha informal. Como que ele vai sustentar essa família? A gente tem que entender que a desigualdade ela atinge muito mais a população negra, porque há uma desigualdade que ela se retroalimenta. E essa desigualdade ela impede a população negra de ter acesso à cidadania. Então, não tem como a gente falar sobre saúde sabendo que 64% das pessoas que frequentam o SUS é a população negra. Sabendo que 70% da população negra vive em extrema desigualdade social, extrema pobreza. Sabendo que a população negra é mais afetada pelo analfabetismo, tem mais dificuldade de inserção no nível superior, tem mais dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho. Para 5 pessoas que têm um emprego, uma só é uma pessoa negra. Eu que trabalho na periferia, eu vejo muito isso. Eu estava até comentando com a doutora Denise outro dia, já falando sobre o racismo estrutural, porque o racismo estrutural ele vai estruturando essa sociedade com base nessa discriminação. E eu estava comentando com a menina, olha aí, como é que é? Você está estudando direitinho? Não, porque eu não tenho celular. Não, porque eu não tenho computador. Não, mas vamos dar um jeito. Não, eu não vou estudar, não, porque eu já tenho um trabalho. E aí, como é que você vai trabalhar? Conseguiria um trabalho com jovem aprendiz? Não. Vou trabalhar de babá, porque a patroa da minha irmã está grávida e eu vou cuidar desse bebê. Então, a gente percebe que isso vem lá de trás, vem lá do meu tempo. Quando eu era mais jovem, eu não tive muita oportunidade porque eu não sabia que poderíamos fazer um concurso público, eu não sabia que nós poderíamos ter direito a outras coisas que não fosse um trabalho doméstico. Ninguém ensinou para mim. Então, eu percebo que ainda hoje esse pensamento ainda se perpetua. E se perpetua porque o racismo, ele estrutura todas, mas todas as relações sociais. Porque não foram inseridas nenhuma medida para inserir essa população negra no processo pós-abolição. Então, vem lá de trás, lá das leis da terra de 1850, porque foi uma política afirmativa, mas uma política afirmativa para a população branca. Não foi uma política afirmativa para a população negra, porque os imigrantes brancos, eles vinham para o Brasil, eles tinham direito à terra, eles tinham direito a trabalho, mas a população negra, ela saiu da senzala para os trabalhos domésticos e não tinha direito a nada. Então, isso vem se perpetuando. Isso vem perpetuando. Então, a gente percebe que a sociedade, ela coloca um olhar contaminado em relação à população negra. E esse olhar contaminado, ele vai destituindo todos os direitos. E é muito difícil para mim que, às vezes, eu vou dar uma aula e quando eu saio, eu vejo meus alunos que acabaram de sair da minha aula sendo parados, levando tapas na cara. Então, eu tenho que parar o meu carro, eu tenho que chegar e começar, olha, por favor. Aí, esses jovens, eles são liberados, mas caso eu não pare, dificilmente esses jovens, eles podem voltar para casa sem serem levados para uma delegacia. Então, a gente percebe que a desigualdade ela é imensa e a gente precisa mudar isso porque nas ações policiais, quem morre mais são os jovens negros. As mulheres negras morrem mais do que as mulheres brancas. As mulheres negras sofrem mais violência doméstica, elas são vistas como universais. Quando elas são vistas como universal, porque se a gente pensa nessa questão de gênero como universal, a gente deixa de entender que nós temos privilégios e nós continuamos oprimindo essas mulheres. As mulheres negras precisam ser vistas de forma interseccional, porque elas precisam, gente, terem políticas públicas afirmativas. Elas precisam se sentirem sujeitos de direitos e temos uma sociedade que não seja racializada, que dê oportunidade para a população negra
negra ser inserida tanto no mercado de trabalho quanto em todos os âmbitos sociais. Eu trabalhando na periferia, eu vejo muito os jovens negros quando, infelizmente, eles passam a fazer parte do tráfico. E as pessoas me questionam muito isso. Ah, mas a escolha, mas a escolha. Gente, mas aí você está analisando um sujeito, você não está analisando uma estrutura que joga esse sujeito. Como o jovem negro vai achar um significado para a vida dele? Como ele vai se sentir pertencente? Não é? Não tem como. Então, o tráfico vem e dá a ele essa oportunidade. Ele vai levar comida para casa, ele vai comprar roupa, ele vai ter um trabalho, porque a sociedade, gente, ela exclui. A sociedade, ela é excludente. Eu sei o que precisa mudar, vocês sabem o que precisa mudar, mas a gente sabe que a sociedade, o Estado, ele é omisso. Por quê? Porque o que reina no nosso país é a necropolítica, a política da morte. O Estado, ele coloca a morte como forma de gestão. E os lugares subalternizados, com licença para matar, tem densidade negra, é a periferia. Então, a gente precisa mudar isso. E para mudar isso, nós precisamos de políticas públicas transversais, que são todas as questões significativas e urgentes que precisam ser trabalhadas na comunidade. Nós precisamos de políticas interseccionais, porque tem a mulher com deficiência, tem a mulher trans, tem a mulher negra, tem a mulher cis, mas cada uma precisa de uma demanda diferente. Cada uma tem uma diferença, tem uma peculiaridade para ser trabalhada ali. E a gente percebe que não tem políticas afirmativas para a população negra, e quando tem, é de forma universal. Se der para você, dá. Se não der, não vai dar. A doutora Silvia havia dito. E também eu queria pegar um gancho na fala das meninas, que eu até anotei aqui. A doutora Silvia Souza, ela falou sobre a sororidade, né? Sabe por que não existe sororidade? Porque a mulher negra é diferente da mulher branca. Ser mulher é diferente de ser mulher negra, gente. E a sociedade, ela não enxerga isso. Enquanto ela não enxerga isso, ela vai perpetuando essas desigualdades sociais. Outra coisa que ela falou que eu achei muito interessante, e anotei aqui, ela disse sobre os dados. Não vai ter dados. Sabe por que não vai ter dados? Porque a nossa realidade, ela precisa ser trabalhada de forma interseccional. Então, ninguém vai fazer isso. Então, nós vamos ter dados. Vocês percebam que na mídia, eles nunca falam sobre classe e raça, eles dão os dados em geral. Então, como nós, a população negra, vamos saber como nós fomos afetados, ter dados na pandemia. Como eu trabalho muito com a população negra, eu trabalho muito na periferia, com mulheres também, eu percebo que quando eu preciso de dados, mulheres negras que sofrem violência doméstica, se eu não tivesse um projeto, eu mesmo registrasse os dados, a autodeclaração, eu não saberia. E provavelmente o governo também não quer saber, porque é legitimar que realmente acontece uma desigualdade que vai exterminando a população negra. Então, isso existe, é efetivo, está aí, mas ninguém quer ver. Porque essa desigualdade, ela vai gerando outras questões, ela também vai eleger, ela vai movimentar ali toda uma estrutura que vai gerar renda. O quarto poder que gera esse racismo, que gera a exclusão social, que gera o extermínio da população negra, que gera a violência doméstica, ele está sustentando alguma coisa. E nós precisamos lutar contra isso. Só que lutar contra isso, eu sei que a gente precisa ir à rua, a gente precisa falar, mas entrar dentro das periferias e profissionalizar os jovens negros, dar ele oportunidade a trabalhar ali nas bases da educação, inserir os jovens negros no mercado de trabalho. Porque tudo isso vai gerando exclusão, vai se perpetuando e nunca vai mudar. Então, para mudar, a gente precisa ir ali, mexer nas bases, gente. E outra coisa que é muito importante a gente falar, que isso é uma responsabilidade de todo mundo fala, sociedade antirracista, mas, gente, ser antirracista é entender que o racismo existe e que a gente precisa combater. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade de todos nós. Em relação à doutora Silvia Oliveira, ela também falou alguma coisa aqui que eu achei muito interessante, que ela falou sobre o governo, né? Passa governo, vai governo. Eu, doutora Silvia, eu percebo que, trabalhando na periferia com a população há mais de 20 anos, pode ser governo de esquerda, pode ser governo de direita. A população negra, ela continua invisibilizada. Eu não vou mentir para a senhora. Eu já perdi a conta de quantos jovens negros eu já socorri e eu já vi morrer. E isso não tem um registro em algum lugar? Será que todo mundo não sabe? A sociedade, ela já não gera emprego para a
ter emprego quem tiver acesso à educação. Mas a população negra, ela tem direito a acesso à educação? Não, porque eu também atuo nas escolas e percebo que a criança negra ela vai ali para o primeiro, segundo, terceiro, quinto, quando chega no sexto, ela sai. Sabe por que ela sai? Porque ela não tem como ser mantida na escola, ela acha que aquilo ali não é lugar para ela. Porque é uma estrutura, uma sociedade que está dizendo para ela, isso aqui não é seu lugar, não. Por isso que de 5 pessoas que têm nível universitário no país, só apenas uma, gente, uma pessoa é negra. Então, a gente precisa refletir e mudar essa estrutura excludente. A gente tem que desconstruir e construir de novo. Vai dar trabalho? Vai, mas é nossa responsabilidade, é nossa luta. Só para concluir rapidinho, que eu já sei que eu já devo estar estourando o meu tempo. Eu já falei, né, quando ela disse que as mulheres negras são pensadas como universais, são pensadas como universais mesmo. Eu sou uma mulher aqui falando sobre a questão da mulher, falando como, infelizmente, a pandemia está matando mais as pessoas negras, porque as pessoas negras, elas têm 10 vezes mais chances de morrer do que as pessoas brancas. Não tem uma alimentação adequada, não tem um trabalho que elas possam ficar trabalhando dentro de casa, elas vão se expor mais no ônibus, elas vão se expor mais na rua. E outra coisa que é muito interessante a gente falar aqui sobre a população negra, que eu acho que todo mundo sabe, mas as pessoas fingem não saber, é que quando a gente fala de desigualdade, a gente fala assim, não, mas olha, eu não aceito, mas e a gente vai pensar, mas o que você está fazendo para mudar isso? A gente está ali questionando, apontando, mas só quando um jovem negro é baleado numa favela, quando uma criança negra é jogada de não sei quanto andar, 10º andar no chão, é que a sociedade vai se mobilizar e vai se sensibilizar. Mas eu pergunto, quantas pessoas vão precisar morrer para que a sociedade se sensibilize e mude essa estrutura? Então, é necessário a gente falar sobre isso. É necessário a gente mudar isso. Porque a branquitude é um lugar de privilégio. Mas a negritude, gente, a negritude é um lugar de desprivilégio. É um lugar de exclusão. É um lugar que ninguém quer ocupar. E eu fico pensando se, enquanto pessoas, enquanto formadoras de opinião, a gente tem que deitar todos os dias na nossa cama e entender que nós estamos fazendo o nosso papel na sociedade. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar omissa. Acabei com o meu tempo, né? Passei por aí já. Doutora Neuza, ainda faltava aqui uns 3 minutinhos, se você quiser completar alguma coisa. Então, nesses 3 minutinhos, eu anotei umas coisinhas aqui que eu acho muito importante que a gente poderia falar. O Brasil ele é o segundo país do mundo em população negra. Se ele é o segundo maior país do mundo em população negra, a gente sabe que a população negra ela vai morrer mais, ela vai ter mais desemprego, ela vai ter menos acesso à escola, ou seja, ela vai ser mais excluída. Então, olha só, se eu sou uma pessoa uma ativista social que estou aqui na minha comunidade, será que o governo não sabe disso? Então eu pergunto, cadê as políticas públicas afirmativas para a população negra? Não tem. Então, nós precisamos lutar contra isso. Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui é que essa desigualdade que eu reiterei aqui, ela impede a população negra de ter acesso à prevenção e, ao mesmo tempo, ela vai potencializar o risco de morte da população negra, porque a população negra ela tem uma propensão maior a ter diabetes, uma propensão maior a ter pressão alta, uma propensão maior a ter anemia falciforme. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, tudo isso precisa ser discutido. As pessoas precisam entender que essa responsabilidade é uma responsabilidade social. E quando eu me omito, eu deixo o jovem negro como indivíduo e eu tiro dele a oportunidade dele ser um cidadão de direito. Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui é que a saúde também, a gente percebe que há uma divisão desigual. E essa divisão desigual está fazendo com que a população negra que precisa ter acesso ao SUS, ela tem uma taxa de mortandade bem maior do que a população branca. A doutora Silvia ela reiterou aqui que a primeira pessoa que morreu no nosso país foi uma empregada doméstica e trabalhava para alguém que viajou para o exterior, não é? Então, quer dizer, essa pessoa ela veio,
Olha só como é a desigualdade. Ela viajou, ela tinha dinheiro para pagar um médico particular, se ela precisasse de uma UTI, provavelmente ela teria. Mas quem morreu foi a empregada. Por quê? Porque talvez ela não tinha nem acesso à higiene básica, à água e sabão, como eu vi. Ninguém me contou, eu vi. Trabalhando na periferia, eu vi que muitas casas não tinham água, não tinham sabão, não tinha álcool em gel, as pessoas não tinham uma máscara. Então, é uma doença que vai afetar a população. Talvez não pelo risco dessa doença afetar, mas pela desigualdade que vai potencializar esse risco dessa pessoa se contaminar com essa doença. Isso mesmo, doutora Neuza. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu que agradeço a oportunidade. Gostei bastante que você assinalou a questão da pandemia, né? Que a pandemia ela realmente escancarou, né, o racismo estrutural que a gente tem aqui e também essa necropolítica, né, sobre a população negra. E como a doutora Silvia falou, realmente quem sofre mais somos nós, mulheres negras. Perdão, aqui que eu estava contando o tempo. Somos nós, mulheres negras, e por isso a necessidade de as políticas públicas terem uma visão interseccional, né? Principalmente. Principalmente para conseguir ser efetiva, né? Para atingir as mulheres Caso negras. não seja, não tem como, porque o Brasil é um país racista, o Brasil é racismo puro. Não tem como a pessoa não olhar e não enxergar isso. Justamente. Nossa, perfeita a sua fala. Muito obrigada, agradecer novamente a oportunidade. a doutora Maria Silvia e a doutora Silvia Souza, a doutora Neuza também, pelas ótimas palavras. E é muito bom a gente ter um canal para a gente conseguir pensar e debater esses assuntos, né? E por falar nisso, acho que agora seria interessante a gente abrir para perguntas, né? Para a gente aquecer mais ainda o debate. Como o doutor Beethoven falou no início, né? Se as pessoas sentirem mais à vontade de escrever as perguntas no chat e a gente ler e debater, ou também, se quiserem falar, o canal está super aberto para perguntas. Acho que a doutora Alessandra, acho que tinha manifestado aqui no chat alguma coisa. Não sei se ela gostaria de ter a palavra. Doutora Alessandra Guedes. Boa noite. Me escutam? Sim. Foi uma grande amiga que indicou-me a palestra nessa live. E é óbvio que eu participaria, porque eu vivo até hoje, acredito que todos nós que estamos aqui, né, estamos vivendo ainda. Vivo o racismo estrutural, vivo o racismo institucional, e o que mais me assustou-me foi o institucional, porque dentro de uma instituição, embora privada, enquanto acadêmica, como eu posso dizer, eu simplesmente fui excluída pelo meu orientador de mestrado na apresentação, na minha qualificação. Então, eu fui desqualificada. Isso, infelizmente, é muito triste. Dentro de uma instituição pensante, né, que está ali para desenvolver o pensar, a psique, entre outras questões. Então, foi uma instituição assim que desmotivou-me muito. Eu coloquei algumas questões do que já aconteceu, por que eu precisei e preciso ainda de auxílio de um corpo de psiquiatra para poder ainda entender. Eu não estou nesse universo, eu não compreendo. Sou filha de doméstica que cresceu dentro dessa sociedade, tornou-se especialista em educação e, infelizmente, ela também, sendo ela orientadora educacional da Secretaria de Educação, por mérito, não por privilégio, ela, infelizmente, também sofria racismo institucional.
Então, são várias questões. Eu, enquanto coordenadora, como eu coloquei, enquanto coordenadora, e isso é um questionamento que eu ainda tenho, o medo não permite que eu vá à frente. Eu acho que eu já tenho uma resposta, mas é bom a gente ouvir de forma mais estruturada com ilustres pessoas que estão aí nessa live. Gestante, tive que sair, por ser uma gestação de alto risco, fui afastada e, infelizmente, eu fui abruptamente substituída com um cargo que colocaram como coordenadora adjunta, colocaram 3 pessoas para me substituírem na função, e quando, na véspera, né, de voltaria no final de março/abril, em fevereiro me chamaram para dizer que simplesmente eu não era mais coordenadora. Então, ainda em gozo da minha licença maternidade, eu fui abruptamente cortada do quadro da coordenação. E, consequentemente, o meu salário também foi reduzido. Então, mais uma vez, o negro não tem a visibilidade, tampouco o respeito profissional. E isso impactou-me mais ainda. Foi uma gestação difícil, é uma trajetória profissional difícil, porque sempre tem que estar mostrando que é o melhor, que é isso, que é aquilo, que consegue. Então, eu queria ouvir, né, das advogadas presentes, o que pode ser feito nesse sentido? Porque é recente, foi 2018/19, é recente ainda, e, infelizmente, a instituição cada vez mais vem reduzindo o meu salário, reduzindo a minha carga, eu acho que a ponto de falar assim, olha, peça demissão. Doutora Fernanda? Acho que travou a internet dela. A minha internet está travando aqui. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Alessandra, realmente é lamentável o seu relato mesmo. Alguém aqui no grupo tinha perguntado se você poderia comentar qual instituição. Não sei se seria o caso, né? Mas é complicado mesmo a gente ser mulher negra e a gente está trabalhando numa instituição cuja estrutura foi montada numa visão branca, né? E realmente a gente está sujeita a várias dessas injustiças que você colocou, né? E, bom, considerando o que a gente discutiu aqui hoje, né? Nossa, como é que eu posso dizer? Para nossa autossobrevivência enquanto mulher negra, para nossa autopreservação, é muito importante que a gente tenha consciência de tudo isso que nos rodeia, de tudo isso a que a gente está submersa enquanto mulher negra e sempre se empoderar, sempre se empoderar. Não sei se as outras doutoras têm alguma coisa a colocar. É interessante também, Alessandra, ter uma rede de apoio para você sempre conversar e sempre buscar esse empoderamento, porque sozinha a gente dificilmente consegue, viu? Sozinha a gente dificilmente consegue. Fernanda, eu acho que ela perguntou, posso falar? O que nós, as doutoras, poderiam fazer, o que a gente poderia fazer para ajudá-la na área da justiça? Isso que eu entendi. O que a doutora Silvia tem a dizer? As deve ser porque têm a dizer. Cortou. O que a gente poderia fazer? Mais ou menos eu já sei, mas deixa as doutoras fazerem para nos ajudar.
Deve ser porque o meu Silvia, microfone a Silvia voltou e eu não fala. consegui. A gente tem aqui um canal de denúncias também. A gente abriu um canal de denúncias para a OBDF. Você pode fazer a sua denúncia, a gente dará um encaminhamento. E do que você está me descrevendo, realmente se trata de crime de racismo. Você foi impedida, né, de ocupar o cargo, e isso configura, sim, racismo. Você poderia mover no meu ver, do que você comentou aqui entre nós até agora, né? Mas não sei se as outras doutoras têm alguma outra colocação a fazer. Eu tenho uma colocação a fazer. A ideia de raça ela é uma construção social para criar hegemonia e posições de poder. E olha como ela é perpetrada institucionalmente. O racismo estrutural, infelizmente, é muito comum a uma mulher negra com uma inteligência intelectual que a sociedade supõe não ser comum, ocupando um lugar de poder. Então, esse lugar precisa ser destituído. Sem falar, como psicólogo, eu posso dizer que há um sofrimento psíquico muito grande que é desencadeado através dessas ações. Porque a mulher, ela acorda todo dia e pensa, meu Deus, eu tenho que ir para aquele trabalho. Porque é um trabalho que ela é o tempo todo sabotada. Ela é o tempo todo retirada das suas posições de direito de estar inserida naquele contexto, naquele lugar. A gente tem a Lei 7.716, a Lei CAO, Carlos Alberto de Oliveira, que eu trabalho com mulheres, tem a Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha é uma lei conhecida mundialmente, mas por que em um país totalmente racista como o nosso, que a maioria da população é uma população negra, a Lei 7.716 não é usada. Então, a gente percebe que já vem uma estrutura que diz para a Alessandra, cuidado, às vezes é melhor você deixar isso quieto, porque senão você vai ser prejudicado, porque ela é minoria. Entende? Isso vai destituindo a Alessandra e todas as outras mulheres negras de terem acesso ao seu direito. Alessandra, é um direito seu continuar no trabalho, é um direito seu ser respeitado. É um direito seu ter acesso a acompanhamento psicológico, buscar cuidar da sua saúde mental, porque aí tem várias ações que quando a violência é perpetrada nesse âmbito, o seu sofrimento psíquico também, ele adoece, porque há um problema social. Você sofre racismo. Esse problema social desequilibra o seu psicológico. E isso é somatizado no seu corpo, gerando várias formas de adoecimento e de agressões. É isso, doutora. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Obrigada, doutora. Obrigada. Posso? Claro, Luana. Doutora Luana. Oi, tudo bem? Sobre a situação da Alessandra, né? Primeiro, eu fiquei aqui muito sentida com a situação dela, porque eu passei mais ou menos a mesma situação que ela, mais ou menos na época dela. Acho que o neném dela deve ter um ano e pouco, igual o meu. Minha gestação foi de alto risco e tudo, então ouvindo ela narrar aí a situação dela, eu imagino quão difícil não tenha sido para ela, porque para mim já não foi fácil. Eu que tenho privilégios e todas essas questões que a gente vem discutindo. O que eu queria propor para nossas colegas advogadas, a minha área não é trabalhista. Eu reconheço que é a parte do direito que menos eu sei, mas eu queria sugerir que a gente, enquanto advogada, pudesse estar levando, pegando contato dela, analisando a situação dela com calma, porque já que não dá para fazer um diagnóstico jurídico agora e dizer para ela, mas analisar a situação dela com carinho e poder estar auxiliando ela em tornar essa demanda mais efetiva juridicamente, ou pelo menos dando uma orientação, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é o que a gente poderia estar fazendo para poder estar auxiliando a Alessandra, que tá com todas essas dificuldades. Eu, como mãe de menino pequeno, sei bem agora aqui as dificuldades, e ainda enfrentando todo esse racismo estrutural, toda essa questão. Então, fica a minha sugestão para a OAB, né, DF, para as colegas advogadas, eu me proponho a estar presente para estar analisando isso junto, muito embora eu
reconheça que o meu conhecimento nesse sentido trabalhista não é dos melhores, mas estou me dispondo e faço esse convite aos meus amigos e advogados. E seria isso. Gratidão. Perguntaram a questão do nome da instituição, no caso, enquanto acadêmica. Gente, eu não sei se seria ético ou antiético, mas vamos colocar o seguinte: é uma instituição que se diz filantropo de renome dentro do Distrito Federal. Então, é só pegar quais são as instituições particulares do DF e vai filtrar aí pela filantropo, já tem o nome. E para mim foi muito difícil, porque eu fiz graduação nessa instituição, não tinha essa visão, acho que pela idade, né, muito nova, não tinha essa visão, mas ao chegar ao mestrado, passar pela pós, chegar no mestrado e sentir que não era aquele mar de Alice, que no mestrado e no doutorado a situação é muito diferenciada. O privilégio, embora eu não goste da expressão negros e brancos, mas o privilégio ao branco era maior do que para o negro. A visão da fala do negro era sempre em detrimento, nunca tinha poder de voz, e quando falava era cortada incessantemente. Parece que a conexão dela tá bem lenta agora. Então acho que cortou. Eu acho que ela fechou mesmo o microfone. Acho que caiu realmente a conexão dela. A gente Ela tem já uma acabou a a fala. Faustina. A Faustina está querendo fazer uma pergunta também, por favor, Faustina. Sim, boa noite a todos. Sou a Faustina, moro em Cavalcante, sou pertencente ao quilombo aqui de Cavalcante. E, na realidade, eu creio que todos nós negros já passamos por uma ou inúmeras situações constrangedoras, né, que realmente nos chateiam e, enfim, que acaba nos prejudicando. E, recentemente, ano passado, eu iniciei um curso de Direito, estou no terceiro período agora, na UFG. E, assim, lá eu passei por uma situação que, assim, me deixou muito desajeitada, embora eu já tivesse passado por situações anteriores, né? Mas foi uma situação em que a pessoa não se identificava racista de modo algum, sabe? Só que a partir de um momento em que ela percebeu que uma negra se destacou mais que ela, aí ela acabou meio que se revelando, sabe? E aí fez vários questionamentos sobre o meu conhecimento, o que eu acho pior, porque é como se o meu saber, né, o meu conhecimento fosse inferior ao dela por ser branca, sabe? Então, assim, é bem difícil, eu acho. Pelo menos até para a gente aceitar isso, né? Poxa, o que eu sei vale menos do que o que ela sabe, entendeu? E isso tem me incomodado bastante. E aí, aproveitando, eu já quero dizer, a importância da representatividade, né? Porque eu acho que nós que temos crianças pequenas em casa, nós devemos incentivar essa questão e trabalhar com a representatividade, porque as crianças, elas não se identificam com essa visão de branquitude, então elas ficam deslocadas também. Eu falo isso por experiência própria. Hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu utilizo esses atores negros, frases, sabe, assim, que inspire, sabe? E que me mostre, tipo assim, não, tem outras pessoas que são iguais a mim. E aí a minha questão é o seguinte, uma vez meu professor disse que os quilombolas, eles não estão inclusos na Constituição.
da mesma forma que os indígenas, sabe? E aí eu fico pensando, eu não sei se é real. Caso esteja enganada, por favor, vocês... O seu professor simplesmente nunca leu a Constituição. Ele simples assim. Ele disse que os quilombolas não estão inclusos na Constituição. E aí eu fico pensando, se caso estivesse, se teria sido diferente ou se continuaria a mesma coisa, sabe? Faustina, o professor ele está equivocado, porque existe uma série de artigos na Constituição Federal que contempla, não é, a promoção da cidadania do povo negro, não é? Em vários artigos, E existe, nas disposições transitórias, um artigo específico sobre a questão de titulação de terras quilombolas. Então, como ele não, o seu professor provavelmente, não é, ele é da área do direito, esse professor? Sim. Então, olha, nós estamos muito mal. É bem complicado. De que ele dá aula, Faustina? Talvez ele entenda que as disposições transitórias não façam parte da Constituição Federal. Eu não vejo desta forma, né? Ele dá aula de teoria da Constituição. Teoria geral do direito. Teoria da Constituição. Que bom, né? Nossa Senhora! Que escola é essa, Faustina? Que universidade é essa? O UFG. A Universidade Federal de Goiás? Isso. Acho que ele é um caso. É difícil. Não dá, olha, fica até difícil de comentar uma coisa dessas. Eu acho que assim, ele pode ter dificuldade em aceitar que os povos quilombolas, indígenas, sejam reconhecidos como um povo brasileiro, sei lá, algo do tipo passa pela cabeça dele. Uma negativa realmente. Porque se ele dá realmente aula de teoria da Constituição, sei lá, acho que talvez ele está dando teoria da Constituição francesa. Ele tinha por obrigação saber isso, né? Ele tinha por obrigação saber que os povos de terras tradicionais quilombolas estão contemplados sim na Constituição Federal. É evidente que existe um dispositivo lá nas disposições transitórias que vai tratar das titulações das terras quilombolas, mas a Constituição tem uma série de artigos, não é, que contempla a promoção da cidadania da população negra. O que acontece, como eu falei no início na minha fala, é que nós vivemos num país estruturado pelo racismo, não é? E a branquitude, né, tem como estão no poder, não é? Pode se dar ao luxo de ter esse tipo de fala, como esse professor tem esse privilégio, né, de falar o que seu professor está dizendo. Mas isso é racismo. Isso é racismo estrutural, isso é racismo institucional, não é? Porque ele se recusa a reconhecer que os povos quilombolas estão sim contemplados na Constituição Federal. Tá? Eu acho que isso seria até de gravar uma aula ele falando uma coisa dessas e denunciar, não é? Para os órgãos competentes, para a direção da escola, para tomar algum tipo de providência, não é? E dizer que ele está equivocado, que ele está errado, que ele está cometendo racismo institucional. Ok. Inclusive, o artigo que a Maria Silvia cita, né, das disposições transitórias, é o que dá fundamento para o decreto 4887 de 2003, que é o decreto que regula a demarcação, titulação de terras quilombolas e que foi alvo de ação direta de constitucionalidade, ação 3239, que nós somos vencedores, né, em 2018,
que declarou esse decreto constitucional. Então, é absolutamente refutável, racista a afirmação do seu professor. Mas isso também diz muito sobre a nossa formação jurídica e a nossa formação nas academias e nas faculdades de direito do Brasil, que não reconhece o quanto que é necessário que o direito seja compreendido, seja pautado, principalmente no Brasil, pelas questões raciais. Outro dia eu participei de uma live pela Universidade Federal do Paraná, tratando sobre criminologia, né, e falando especificamente sobre o pacote Moro, e na exposição de uma das professoras, ela fala sobre o processo penal e em momento algum ela reconhece que o nosso processo de leis, né, leis penais, ele é construído desde o período, né, escravocrata para colocar o negro atrás das grades. E é uma professora que forma advogados e que forma pessoas no direito penal que vão ser criminalistas lá na frente, né? E que não reconhece o quanto que o processo penal e o direito penal é construído no Brasil para a criminalização da população negra. Então, enquanto o nosso estudo, né, a nossa formação acadêmica deficitária e operada pelo racismo que invisibiliza, né, a nossa pauta na questão negra, a gente vai ter esse tipo de professor fazendo esse tipo de discurso, né? Não só na UFG, mas como na USP, como em outras universidades públicas ou particulares no Brasil afora. Doutora Silvia, isso demonstra mais uma vez a importância da gente debater, né, esses temas, da gente sempre colocar em evidência, né, esses temas, para não ficar no esquecimento, para sempre esse tema estar acalorado no Brasil, né, e sempre influenciar todos os meios, né, acadêmico, jurídico, político, né, enfim. O debate está muito bom. Eu vou falar só uma coisinha para a Faustina. Faustina, claro, doutora. Para todos nós, né? Porque eu também, quando eu fiz o meu curso de Direito, há muitos anos atrás, eu não tive a oportunidade de ler outros autores que não fossem os indicados na academia. Faustina, é muito importante que você procure autores negros para te auxiliar no estudo do direito e para que você, já que você é estudante, você possa entender a importância do direito, mas não com esse olhar enviesado, eurocêntrico, que nós aprendemos o direito na faculdade, tá? Então, procure autores que te permitam ver o direito como um instrumento de emancipação da população negra, tá? Porque o direito que eles apresentam para a gente é esse direito arcaico que ainda tem muito arraigado as teorias científicas e jurídicas do final do século XIX que inferiorizam o negro na sociedade brasileira, tá? Então, olha, leia Silvia Almeida, leia a doutora Dilson Moreira, leia a Tula Pires, que é uma professora de Direito Constitucional, não é? E que tem um olhar diferenciado, e é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Na área de Direito. Né? Então, procure autores e autoras, né, da área do direito que tenham um olhar mais interseccional e menos eurocêntrico para o direito que a gente aprende na escola hoje, até para que você possa refutar essa fala desse professor. É claro que você vai criar atritos, né? Como bem já disseram aqui no início, você vai ser a criadora de caso, certo? Me permite. Mas una-se a outros alunos dentro da universidade, forme coletivos, estude autores para que vocês tenham possibilidade de refutar esse tipo de argumento na sala de aula.
Sim, obrigada. A doutora Josefina escreveu aqui para a gente indicar os livros. Eu vou escrever no chat, mas eu já gostaria de registrar aqui para todos, seguindo aí a fala da doutora Maria Silvia, um livro muito importante que eu acho é fundamental para nós, estudantes e operadores do direito, que é o livro do professor José Adilson Moreira, Pensando como um Negro, uma hermenêutica jurídica negra, né? Esse livro, o doutor Adilson, ele escreve a partir de uma pesquisa que ele faz sobre os processos de racismo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele analisa aproximadamente 2.000 decisões e ele estuda e faz os apontamentos a partir da interpretação que os juízes brancos dão aos casos de racismo, e a maioria deles desclassifica o racismo para injúria racial. E aí o doutor Adilson, ele desenvolve, constrói esse pensamento de como é o direito interpretado a partir da ótica do subalterno, a partir da ótica negra. Por isso que o livro se chama Pensando como um Negro. É um livro excelente, tem outros livros também, eu vou escrever alguns aqui no chat. Obrigada. Eu queria falar também um pouquinho para a Faustina e para a Alessandra, que foram 2 exemplos aqui de racismo institucionais que estão embasados pelo racismo estrutural. Assim, eu trabalhando na comunidade, eu percebo que os próprios alunos eles têm muitas dificuldades de conhecer e entenderem esse conceito. O racismo estrutural são questões institucionais, pessoais, históricas, que estruturam uma sociedade com base na discriminação, privilegiando algumas raças. Então, a gente percebe que esse professor ele é privilegiado, provavelmente pela raça dele. Ele quer destituir o direito da ter acesso a uma condição, porque a gente fala muito, nossa, a gente vai falando, olha, a gente quer igualdade, a gente quer trabalhar em prol de uma sociedade melhor, igualitária. A gente entende que essa equidade ela não está existindo na prática. E sem falar que, como psicóloga, eu percebo que isso vai criando um sofrimento psíquico muito grande, porque tanto a Alessandra quanto a Faustina, elas não se sentem pertencentes àquele ambiente. Quando elas perdem essa sensação de pertencimento, há uma probabilidade muito grande delas desistirem. Então, por isso que eu falei muito sobre a Lei 7.716. O que faz a lei é o uso dela. Vamos acionar a lei, meninas, correr atrás do direito de vocês. E não desistir, não. É o seu lugar. É o seu lugar e você tem que lutar por ele e não abrir mão dele, não. Eu sou uma mulher também que eu passo muito por não ter um mestrado, por não ter um doutorado, e várias vezes eu na posição que essas pessoas se acham, às vezes, no lugar por eu ser uma mulher negra e não ter acesso ainda a essas graduações. Elas acham que eu não posso ocupar aquele lugar. Eu ocupo, o lugar é meu. E a mesma coisa eu falo para vocês. Não desistam do espaço de vocês, porque é de vocês e vocês merecem estar lá. Obrigada pelo incentivo, pela motivação. O debate está muito Fernanda. bom. As conversas, as exposições e explanações estão muito boas, só que a gente já está aqui no adiantado da hora aqui. Eu queria agradecer novamente às doutoras Maria Silvia Oliveira, a doutora Silvia Souza, a doutora Neuza Maria, pelas palestras. Eu queria também agradecer a participação aqui da Alessandra e da Faustina também. Muito obrigada. E eu queria passar agora a palavra para a doutora Denise para ela fazer um encerramento para nós. Doutora Denise. Boa noite, doutores. Doutor Beethoven, você ia falar alguma coisa? No momento que a doutora Maria Silva estava falando, você ia fazer uma observação que me passou pela cabeça aqui, né? Em cima da... Perdão. Oi? Pedindo perdão, doutor. Eu não tinha ouvido. Não, tudo bem. Em cima da fala da Faustina, a gente para realmente para fazer uma avaliação e a gente consegue compreender que não se trata de um professor que é mal formado, mal instruído e está buscando formar maus alunos, né? Até pela origem dela, a gente vê que realmente é um ataque direto, né? Pela fala dele em não reconhecer os povos quilombolas, né? Ele ataca diretamente essa aluna. Então, é interessante a Faustina ter isso na cabeça também, que
O professor ele não está atacando o povo em si, né? Se bem que muito pelo fundo realmente tem esse ataque aos povos quilombolas, mas ele está atacando diretamente essa aluna presente na sala dele. Então é essa aluna que ele realmente está querendo rejeitar, é essa aluna que ele não queria que tivesse ali, né? Então não sei realmente qual que é a dinâmica da universidade, mas seria realmente um caso de, até como foi falado, dela se reunir com outros alunos que têm a mesma visão, que conseguiu identificar a mesma coisa e tentar buscar a reitoria, buscar alguém dentro da universidade que possa auxiliá-la com isso, né? Porque é visível que é um ataque direto, né? Seria inconcebível um professor de direito constitucional falar que na Constituição não está abarcado a proteção aos povos quilombolas, aos povos indígenas, né? Então, eu particularmente, não sei se é o entendimento das demais, né? Hoje só tem eu e o Dr. Rosemiro como homem aqui na palestra, então isso é uma coisa linda, todas as mulheres presentes praticamente aqui da comissão e muitas outras de fora, então é muito bom para a gente isso. Mas seria realmente essa questão, assim, de ver que realmente é um ataque direto, né? E ela conseguir realmente compreender isso com outros, né? Não foi algo isolado, não é algo sem querer, tá? Não foi algo por desconhecimento. Então foi um ataque realmente direto ao aluno, à aluna quilombola presente na sala dela. Então tem que realmente entender isso, tá? Então finalizo aqui. É isso. Doutora Josefina? Doutora Josefina? Pode falar. Doutor Beethoven, tenta abrir o áudio da doutora Josefina. Não, eu só tenho que agradecer, até a doutora Vera Santana está presente, né? Agradecer a Dir Ribeiro, não sei se ela ainda está presente, a doutora Neuza, a doutora Silvia Souza, a doutora Silvia Oliveira, a doutora Beethoven, a doutora... Nossa, pena, eu não sei se isso vai ficar gravado, digamos assim, que outras pessoas pudessem ouvir. Não, eu gostaria, sim, doutora Neuza, que esse tipo de palestra o nosso povo tivesse acesso. Mas, infelizmente, uma hora dessa, eles ainda estão chegando do trabalho, né? Principalmente as mulheres negras. Então, digamos assim, não tem tempo de ficar em live, e muito menos uma coisa que as doutoras Silvas falaram, que sobre o auxílio emergencial, a gente não percebe, doutora Silvia, que o auxílio emergencial, a maioria do nosso povo não teve acesso porque não tem um smartphone. Se você não tem um smartphone, você não tem acesso ao auxílio emergencial. Então, já foi tudo preparado para o nosso povo não ter acesso. Então, digamos assim, foi muito bom a discussão sobre a questão da empregada doméstica, porque eu já fui empregada doméstica há mais de 16 anos, então eu sei como é que é essa questão da empregada doméstica. Só para dar um raso rapidinho, em 2 minutos. A minha sobrinha trabalha na casa de uma pessoa, o que eles falavam para ela? Ela não podia nem sair de casa, porque com medo que ela levasse, eu passei mais de 30, desde a época da pandemia que eu não vou na casa dela, eu disse, vai que aconteça alguma coisa, eu levei o vírus. Eles pegaram o bendito vírus, né? E não foi ela que levou, né? Agora, com certeza, eles estão todo mundo está lá quietinho, ninguém fala nada, porque não foi a minha sobrinha, a empregada, que levou o coronavírus. Para você ver, eles até praticamente proibiram ela de sair de casa, até de ter contato conosco. A gente não podia nem ir no portão. E eles pegaram o coronavírus, o filho levou. Né? Você acha que eu tenho pena? Não tem, não. Sinto muito. Tá bom, então. Era isso que eu queria falar. Só muito obrigada, tá? Gente, eu já sabia que esse encontro ia ser maravilhoso. Os 3 palestrantes maravilhosas fazem a gente refletir bastante. Nós, mulheres negras, homens negros, cada depoimento, cada fala dessa, a gente vai se identificando um pouco. Não tem como. Eu fui professora há 30 anos e meio na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, eu sei tudo o que acontece sobre racismo institucional. E na caminhada da vida e na caminhada dos estudos,
se a gente for falar várias coisas, né, que são micros, até micros racismo mesmo, o que eu passei desde pequena, desde um professor falar, não sei o que você está fazendo aqui, né? Então, é isso que o nosso povo, que a nossa juventude, até hoje, ouve e é desestimulado, e isso traz consequências para a vida toda, uma consequência que vai desencadear no trabalho, porque muitas vezes ela vai achar que ela não pode, e que ali não é o lugar dela e não se torna pertencente até essa sociedade. E o que eu acho ainda mais grave são os efeitos psicológicos quando você começa a conversar com várias mulheres, e várias mulheres estudadas, né, e que têm questões psicológicas que elas não estão conseguindo exercer as suas atividades normais. Então, é muito sério, é muito grave, é muito útil a gente estar conversando sobre isso, mas eu vejo que agora nós precisamos montar um grupo de ação, porque a gente precisa tanto ajudar essas pessoas, como a gente precisa fazer alguma coisa. Até para o povo que não tem realmente um sabão para lavar a mão, não tem água. É muito sério. E não tem como a gente não refletir sobre isso, né? Hoje, antes de entrar nesse nosso evento, eu estava numa outra reunião, ao qual a Comissão de Igualdade Racial de Brasília foi chamada para ter uma conversa com o governo, né? Com a Câmara Legislativa. E ali nós vamos ter que propor, nós vamos propor para o nosso povo. Nós temos que fazer alguma coisa, porque do jeito que está, não dá para continuar, porque senão a gente vai continuar deixando reproduzir esse racismo institucional, né? E esse racismo estrutural, que permanece até hoje na nossa sociedade mesmo. E eu sempre falo, nós somos sobreviventes. E eu falo que eu fui sobrevivente há 30 anos de professora dentro da Secretaria de Educação, né? E como a advogada, a gente já sabe o que a gente sofre, né? Então, eu quero aqui, agora, nesse momento, agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes, que a gente possa estar sendo gravada essa palestra de vocês, e que a gente possa reproduzir depois, porque elas vão mandar o link para a gente, e que a gente possa informar realmente essas pessoas, os nossos jovens, porque eles precisam ser incentivados a cada dia a saber que nós podemos estar e estaremos em todos os lugares, queiram ou não queiram. A gente precisa estar presente. Eu sempre falo, igual a doutora Josefina falava, nós somos combativas, nós somos persistentes, mesmo que eles façam uma estrutura para nos matar, nós não vamos morrer, né? E nessa nossa caminhada tem que ser assim. Eu era sempre do ataque, porque eu não ia deixar ninguém passar por cima de mim. Eu acho que é por isso que eu sobrevivi. E agora eu quero entregar, mesmo que de forma online, os certificados para as doutoras, doutora Silvia Souza, doutora Maria Silva Oliveira e a Neuza Maria. Nós vamos encaminhar esse certificado de palestrantes para vocês, tá? No e-mail de vocês, e nós estamos imensamente gratos com a participação de vocês e por vocês terem aceito estar aqui partilhando a sabedoria de vocês nessa noite de hoje, principalmente no mês das pretas. Doutora Josefina quer dar um tchau? Não, já estou satisfeita, estou extasiada. Obrigada, só agradecer. Tá? Então, nós já vamos dar um tchauzinho, mas alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu que agradeço também, Denise, doutora Denise, doutora Josefina, Fernanda, Beethoven, pelo convite e pela brilhante condução dos trabalhos. E só para dizer que concordo também com as observações que o doutor Beethoven fez sobre o caso da Faustina, né? Eu também entendo que é um ataque direto a ela pela sua condição, e acho que é muito importante também, Faustina, que você procure, não sei se você já participa, mas participar de coletivos negros dentro da universidade. É bem importante a gente se aquilombar nesses espaços. E nós Obrigada. estamos aqui. Podem entrar em contato, a doutora que tinha falado também aqui, pode entrar em contato conosco, da comissão, ou pela própria OAB. Tá bom? Alessandra, gente, muito né? obrigada. Nós estamos encerrando aqui. Muito gratas por vocês todos estarem conosco nessa noite. Obrigada, Denise. Obrigada, Josefina. Obrigada. Obrigada. Gratidão, parabéns pela iniciativa. Obrigada a todos e a todas. Oh, meu Deus. Beethoven. Fernanda, Josemiro, todo mundo que está aí. Viu? Todo mundo. Gente, obrigado, Mirelle. Sandra. Josildo. Jéssica, Cláudia, Regina. Até mais. Até o próximo. Até a próxima. O pessoal gostou tanto que não quer sair.